Eliseu caminhava com firmeza em direção a Betel, a cidade que, em tempos passados, fora um centro de adoração a Deus. Como estava escrito no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 22, Betel era o lugar onde Jacó tivera um sonho e onde Deus lhe prometera proteção e bênçãos. Agora, no entanto, a cidade estava imersa em idolatria e rebelião contra o Senhor. Com a responsabilidade de suceder Elias, o profeta que fora levado ao céu em um redemoinho, Eliseu carregava o peso de uma missão desafiadora. Ele não apenas precisava conduzir o povo de Israel de volta aos caminhos de Deus, mas também demonstrar que o poder do Senhor ainda estava presente entre eles. Enquanto caminhava, Eliseu refletia sobre as palavras de Elias, que lhe transmitirá a importância de ser firme e corajoso, de não temer os desafios que viriam. A responsabilidade de um profeta não era leve. Ele era a voz de Deus em uma nação que tinha se desviado da verdade. O olhar de Eliseu, que ora buscava inspiração e força, mostrava determinação. Ele sabia que suas ações e palavras teriam um impacto profundo na vida dos israelitas e que sua autoridade como profeta seria testada. Conforme se aproximava das portas de Betel, uma cidade que respirava história, ele sentiu a tensão no ar. As ruas estavam repletas de jovens que, em sua despreocupação, se esqueciam do temor ao Senhor. A zombaria e a irreverência eram comuns, e na mente daqueles rapazes, um profeta não era mais do que uma figura do passado, alguém a ser tratado com desdém. Isso preocupava Eliseu, pois ele sabia que a atitude do povo refletia sua relação com Deus. No fundo de seu coração, havia uma esperança de que o povo pudesse despertar, reconhecer sua condição e se voltar para o Criador. Os rapazes de Betel, ao avistarem Eliseu, não perderam tempo em manifestar sua zombaria. "Sobe, calvo! Sobe, calvo!" gritavam em riso, desafiando não apenas Eliseu, mas o próprio Deus que ele representava. As palavras, proferidas com escárnio, cortaram como lâminas, e algo dentro do profeta se agitou. A zombaria não era apenas uma ofensa pessoal. Era um ataque à autoridade que Deus lhe conferira. Eliseu parou e se voltou para trás. A cena que se desenrolava à sua frente era mais do que uma simples ofensa. Era um reflexo da rebeldia do povo contra a voz de Deus e a missão que Eliseu estava chamado a cumprir. Ele sabia que sua reação precisaria ser firme e resoluta, pois a tarefa de restaurar o temor do Senhor começaria naquele momento. Ele levantou a voz, em um ato de determinação, amaldiçoou aqueles rapazes em nome do Senhor. A gravidade de suas palavras ecoou, e a resposta divina foi imediata e severa. Do bosque, surgiram 2 ursos, que despedaçaram 42 jovens. Essa cena chocante não apenas deixou Eliseu perplexo, mas também selou sua reputação como profeta. O que parecia uma reação desproporcional à zombaria era, na verdade, um aviso claro sobre a seriedade de se afrontarem os mensageiros de Deus. A narrativa de 2 Reis 2325 não é frequentemente comentada nos púlpitos, pois provoca um questionamento profundo sobre a natureza do juízo divino e a necessidade de reverência à autoridade espiritual. Enquanto Eliseu prosseguia, a carga de sua missão pesava ainda mais sobre seus ombros. Ele precisava mostrar ao povo de Israel não apenas o poder de Deus, mas também a importância de uma relação reverente com o Criador. A zombaria não era apenas um ato de desprezo pessoal, mas uma ameaça à identidade espiritual de toda a nação. A jornada até Betel marcaria o início de um ministério que haveria de redimensionar as expectativas sobre a liderança profética. Eliseu respirou fundo, sentindo a necessidade de buscar direção neste novo capítulo de sua vida. A missão que se apresentava à frente exigiria mais do que coragem. Ela requeria sabedoria e discernimento espiritual, algo que ele oraria para receber. Ele poderia não ter a força de Elias, mas estava determinado a ser a mão de Deus em um tempo de apostasia. O caminho que trilhava não seria fácil, e cada dia traria novos desafios e lições. Retornando sua atenção para a cidade à sua frente, Eliseu se preparou para o que estava por vir. Sabia que o que encontraria em Betel não seria apenas um povo rebelde, mas corações que poderiam ser alcançados pela verdade de Deus.
O peso de sua responsabilidade lhe parecia ainda mais intenso, mas a certeza de que Deus estava com ele o sustentava. Com o olhar fixo na missão, Eliseu avançou, pronto para enfrentar o que quer que surgisse em seu caminho. Eliseu continuou seu caminho em direção a Betel, absorvendo a responsabilidade que agora recaía sobre seus ombros. Cada passo que dava parecia ecoar na memória dos feitos de Elias, seu predecessor, que havia realizado milagres e confrontado os ídolos do país. As vozes do passado o acompanhavam, mas também o peso do presente o atormentava. Em um tempo marcado por rebelde idolatria, a urgência de um chamado claro e firme se tornou cada vez mais evidente. Ele sabia que sua missão estava repleta de desafios, que iriam muito além de ser simplesmente o sucessor de Elias. Enquanto caminhava, um grupo de rapazes emergiu da cidade. A expressão em seus rostos não era de reverência, mas de zombaria. Eles se aproximaram, rindo e gritando, "Sobe, calvo! Sobe, calvo!" As provocações eram cheias de desprezo, uma tentativa deliberada de desmerecer não apenas Eliseu, mas a mensagem divina que ele representava. A zombaria não se destinava apenas a um homem, mas a um profeta de Deus, uma afronta direta à autoridade espiritual que ele trazia. Era um momento crítico, onde o respeito e a reverência pelo sagrado estavam em jogo. Diante da ofensa, Eliseu se virou e os olhou. Em sua resposta, havia uma gravidade que poderia ser sentida no ar. Ele não se deixou levar pela raiva, mas seu coração estava tomado pela seriedade do momento. Ele amaldiçoou-os em nome do Senhor. Essas palavras não eram meramente uma expressão de indignação, mas refletiam a profundidade do compromisso que Eliseu tinha com Deus e a necessidade de que o respeito à autoridade divina fosse reafirmado. A reação divina foi imediata. Como está escrito em 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 a 25, 2 ursos surgiram do bosque e despedaçaram 42 dos rapazes. Esta cena feriu a sensibilidade de muitos. A rápida e severa punição fez com que muitos se perguntassem sobre a natureza da justiça de Deus e o que ela significava. Os que observavam desde longe sentiram um calafrio ao testemunhar a fúria do Senhor manifestada assim. O juízo divino não era brincadeira e aquilo que parecia ser uma simples zombaria tinha consequências profundas. Entre as pessoas que estavam por ali, o silêncio se espalhou. Havia, sem dúvida, um temor reverente que tomou conta daqueles que viam. O ato presenciado não era apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também uma lição sobre o respeito àquilo que é sagrado. A nação de Israel, que frequentemente desconsiderava as vozes dos profetas, havia recebido uma advertência contundente. Não se tratava apenas de Eliseu, era uma questão de reconhecer o que Deus estabelecia em meio a um povo rebelde. A seriedade desse evento ecoou na mente de todos, enquanto as pessoas começavam a entender que a relação com Deus e com seus representantes exigia um nível de respeito que muitos estavam dispostos a ignorar. A fama de Eliseu cresceu após aquele episódio, mas não sem um preço. Ele carregava agora uma reputação que não apenas o identificava como o sucessor de Elias, mas como um profeta cujo chamado era claro, ainda que perigoso. A mensagem que ele deveria levar ao povo não seria aceita facilmente. Aqueles que se levantaram contra ele eram apenas um vislumbre de uma resistência maior que se formava no coração da nação, uma resistência que se opunha à palavra de Deus. Conforme Eliseu prosseguia, um misto de temor e determinação dominava seu espírito. Ele não poderia se permitir ser intimidado pelas zombarias ou pelas ameaças. A cada passo, percebeu que a responsabilidade que agora carregava era uma bênção e um fardo. A missão de trazer o povo de volta à consciência de Deus era urgente e importante. Ele precisava se firmar na fé e agir de acordo com a vontade do Senhor, mesmo que isso significasse confrontos e mal-entendidos. Os dias se passaram e a jornada de Eliseu em direção a Betel continuou a ser marcada por desafios. Após o incidente com os rapazes, o clima na cidade mudou. A reverberação do que havia acontecido trouxe à tona discussões sobre o temor do Senhor. Muitos começaram a refletir sobre o respeito à autoridade, não apenas do profeta, mas de Deus em sua totalidade. Os que estavam dispostos a ouvir e aprender se reuniram,
buscando entender a gravidade do que havia ocorrido. O ministério de Eliseu começava a tomar forma, não apenas como um mensageiro, mas como alguém que deveria ser ouvido. Ele não poderia se calar diante da idolatria que dominava o coração do povo. Mesmo assim, o desafio de ser respeitado e ouvido ao mesmo tempo tornava sua caminhada mais complexa. Ele se lembrava de Elias, o profeta que havia confrontado o rei Acabe e os profetas de Baal, e sabia que deveria ter coragem semelhante. O fato histórico de sua ascensão começou, gradualmente, a ser discutido entre os anciãos e líderes de Israel. A lembrança de Elias ainda estava viva, e as histórias sobre os milagres realizados por ele ecoavam. No entanto, Eliseu precisava não apenas suceder Elias, mas também estabelecer sua própria identidade como profeta. Ele começou a realizar pequenas curas e milagres, se movendo entre o povo, falando sobre a importância do arrependimento e do retorno ao Senhor. No entanto, os ecos das zombarias ainda o acompanhavam. Embora tratassem o incidente de forma polêmica, muitos se perguntavam se esse tipo de resposta divina ainda era comum. A dúvida permeava a mente das pessoas, e isso exigia de Eliseu um cuidado especial na maneira como pregava. Ele deveria mostrar que, acima de tudo, Deus era amor e que o chamado para o arrependimento não era um peso, mas um convite à restauração. Com o tempo, a jornada de Eliseu o levou a situações desafiadoras, onde sua fé e suas convicções seriam testadas. Em muitos momentos, ele se lembrou do incidente em Betel. O que parecia um momento de severidade divina revelava verdades maiores sobre o relacionamento do povo com Deus. A zombaria não era apenas uma falta de respeito, era uma rejeição ao próprio Senhor. Assim, cada novo desafio se tornava uma oportunidade para ensinar sobre graça, arrependimento e a seriedade do compromisso com Deus. Este novo capítulo da vida de Eliseu estava apenas começando, e o caminho se tornaria cada vez mais ágil. Ele poderia ser um profeta, mas suas aventuras e os desafios pela frente o preparariam para enfrentar não só os sussurros de uma nação rebelde, mas também os gritos de um coração que clamava por ajuda. As lições seriam profundas e a experiência moldaria seu caráter, levando-o mais perto de cumprir a missão a que fora chamado. No entanto, o eco das palavras que lhe foram dirigidas em Betel nunca o abandonaria. Ele sabia que o respeito à autoridade de Deus e ao que é sagrado deveria ser o princípio que norteasse seu ministério. As pessoas em Betel estavam começando a entender a seriedade de seu relacionamento com Deus. A jornada de Eliseu estava repleta de lições importantes, onde o respeito à palavra do Senhor era fundamental. Isso os prepararia para o que estava por vir e um caminho de verdadeira transformação começaria a tomar forma. Assim, Eliseu seguiu em frente, com o olhar firme e o coração aberto, pronto para o que Deus tinha reservado. A obra do Senhor era grande, e ele estava determinado a não se desviar do chamado que recebia a cada passo de sua jornada. No horizonte, desafios ainda maiores aguardavam. Eliseu estava prestes a se deparar com realidades que testariam sua fé e convicções de maneira ainda mais profunda. Mas a certeza de que sua missão era nobre e sagrada iluminava seu caminho, enquanto ele se preparava para interpretar os sinais que Deus lhe colocava diante. Cada movimento o aproximava do propósito divino, e a história que ele viveria estava apenas começando a ser escrita. Eliseu caminhou por Betel, os ecos da zombaria ainda ressoando em sua mente, como a provocação de um grupo de rapazes que não compreendiam a seriedade de seus atos. Ao refletir sobre a severidade do juízo de Deus, o coração do profeta se enchia de um misto de tristeza e compaixão. A punição rápida, que resultou no ataque dos ursos, não representava apenas uma resposta à afronta dirigidas a ele, mas uma demonstração do peso que o desrespeito à autoridade espiritual pode ter. Era um tempo em que a nação de Israel se afastava do verdadeiro Deus, e essa rebeldia exigia uma resposta clara e imediata. Como Eliseu caminhava, ele se lembrava das histórias passadas, das advertências dadas por Deus a seu povo através de profetas. Ele pensava em como a graça sempre esteve ao alcance de todos, mesmo nos momentos mais sombrios. Quando Elias foi levado ao céu, um novo capítulo começou, não apenas na vida de Eliseu, mas na própria relação de Israel com Deus.
O desafio à sua autoridade não era apenas um desafio pessoal. Era um desafio ao Deus que o havia ungido, e isso não poderia ser ignorado. No entanto, ao ponderar sobre a dureza do juízo, Eliseu também percebeu a necessidade de se lembrar da graça que viria. Era uma realidade que muitas vezes parecia distante, mas que estava prometida. A palavra de Deus nunca falha, e enquanto no Antigo Testamento o juízo era uma parte vital do relacionamento entre Deus e seu povo, o Novo Testamento traria uma nova luz sobre a misericórdia e a compaixão. Era como está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48, onde Jesus ensinou a amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, desafiando os limites do que entendemos como justiça. Eliseu reconheceu que, assim como o juízo de Deus se manifestava, também deveria sua própria vida refletir essa graça que um dia se tornaria a marca distintiva da nova aliança. Ele, como profeta, tinha o dever de mostrar ao povo que mesmo em seus momentos de rebeldia, o Senhor estava disposto a perdoar e a restaurar o coração quebrantado. O que havia acontecido com os rapazes não era apenas sobre condenação. Era um alerta poderoso, um lembrete da importância do respeito às coisas sagradas. Ao se aproximar da cidade, Eliseu avistou um grupo de pessoas, algumas delas com semblantes preocupados. Ele se lembrou de que o diabo sempre tentaria zombar da fé, mas a verdadeira fé se manifestava em ações. Através de seu ministério, ele deveria ser um agente de reconciliação e de paz, um porta-voz da misericórdia que Deus estava prestes a revelar de uma maneira ainda mais magnífica. No final de sua jornada, enquanto meditava sobre o papel de ser um profeta em um tempo de rebeldia, Eliseu decidiu que, assim como Elias, ele também deveria transmitir a mensagem de que Deus ainda estava presente, desejoso de restaurar e salvar. Ele se lançou em oração, pedindo a Deus não apenas por seu próprio entendimento, mas para que as futuras gerações pudessem compreender o equilíbrio entre juízo e graça, entre temor e amor. Então, Eliseu levantou a voz para aqueles que se reuniam, pedindo que seus corações se voltassem para o Senhor, lembrando-os de que cada zombaria, cada desprezo, não era apenas um insulto a um homem, mas uma transgressão ao próprio Deus. Ele convidou todos a refletirem sobre a bondade do Senhor, que, embora justo, também é rico em misericórdia. Em um mundo que cada vez mais se afasta do propósito divino, convido vocês a abraçar o temor a Deus e a verdadeira humildade, disse Eliseu, com a voz cheia de fervor. Que possamos refletir sobre o que significa respeitar as coisas do Senhor e buscá-lo de todo o coração. Lembremo-nos sempre de que, se hoje enfrentamos o juízo, amanhã podemos encontrar a graça através de Cristo, que nos convida a um relacionamento de amor e perdão. A mensagem ressoou entre o povo, e muitos se sentiram tocados. Viu-se a importância de reconhecer a autoridade de Deus em suas vidas e de se arrepender de suas faltas. A jornada de Eliseu terminava aqui, mas o que ficou ecoando em seu coração e nas almas que ouviam era um convite à transformação. Naquele dia, a história de Eliseu encontrou seu fechamento, mas abriu um novo caminho para aqueles que tinham ouvidos para ouvir. A reverência e o respeito a Deus transcenderiam a vida de um profeta e se tornariam a base do relacionamento de cada indivíduo com seu Criador. O temor a Deus, equilibrado com o amor que Cristo traz, seria a chave para uma vida plena e significativa. E assim, a história de 2 Reis 2.2325 deixava não apenas um aviso sobre a seriedade do juízo divino, mas um lembrete duradouro da graça que estava prestes a ser revelada. Que cada um que escutasse esta mensagem abraçasse a verdadeira essência do temor a Deus, vivendo em humildade e amor, pois a verdadeira sabedoria começa com o reconhecimento da majestade do Senhor.